22 ao 36. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem num barco e fosse diante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Ao anoitecer, Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já estava longe da terra. Era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar na água em direção a Jesus. Mas sentiu o vento e ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante do mestre, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E mais uma vez, eu venho dizer que Deus manda a palavra certa na hora certa. Nós estávamos aqui hoje falando, sobre a fé, sobre a coragem, de encarar as coisas de Deus. Sobre a determinação de falar de Deus, sem medo de ser julgado, sem medo de ser interpretado mal. E Deus vem nos dar essa palavra, falando da fé, falando da perseverança. Pois eles estavam lá num barco, reunidos lá e tal, e aí de repente avistaram Jesus. Avistaram Jesus lá na água, aliás, avistaram um homem vindo de longe. E aí quando eles viram, era Jesus. E eles não acreditavam naquele momento que poderia ser Jesus. Quando eles viram que realmente era o próprio Cristo, eles falaram, Pedro, falou, "Senhor, é você?" E ele falou: "Sim, sou eu." Aí ele falou: "Se for você mesmo, faça com que eu vá até você." E Jesus falou: "Venha. Vem, saia do barco e venha até mim." E Pedro, enquanto acreditava em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. E aí ele sentiu uma brisa e ele ficou com medo. E começou a afundar, e ali sim ele começou a se desesperar, e pedindo ajuda: "Senhor, Senhor, me ajude." E aí Jesus foi lá e pegou ele pelas mãos, e levantou. Pois, com a falta de fé e de confiança que Pedro teve, ele estava se afundando. E é isso que muitas vezes fazemos. Dizemos que acreditamos em Deus, falamos que somos filhos de Deus, falamos que somos servos e pregadores de Deus, mas no momento mais, às vezes bobo, caímos. Qual é a sua fé? Se a sua fé, como diz na Bíblia, for do tamanho de um grão de mostarda, olha que é pequeno, você será salvo. Agora, se você diz que acredita e confia em Deus, mas nos piores momentos você vai lá e se desespera e começa a se afundar nas drogas, se afundar nas bebidas, se afundar em tudo aquilo que não presta, tudo que não é de Deus. Cadê a sua fé? Quando você vê
um irmão passando por necessidade. E aí você vai e abandona esse irmão. Não estou dizendo só necessidade de dinheiro, de comida, não. Uma necessidade de carinho, necessidade da palavra, necessidade de amor. Você vai lá e abandona. Você vai lá e tem coisas mais importantes do que dar atenção a um filho de Deus. Você está se afundando. Se afundando no egoísmo. Se afundando na pobreza de espírito. Se afundando na falta de Deus. Pois é isso que fazemos. Quando muitas vezes dizemos e falamos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, mas não cuidamos do próprio, sabe, não cuidamos do irmão que está do nosso lado, que é a imagem e semelhança de Deus. Quando não acreditamos que Deus fala, vai lá, ai meu Deus, mas eu não consigo ver aquela pessoa sofrendo e morrendo, Deus fala para você, vai lá, eu te dou a força, eu te dou fé, eu te dou coragem para você enfrentar essa situação com o seu irmão. Mas você quando chega, vê aquela situação e você cai em desespero. E você não acredita. Você não acredita que Deus pode te capacitar. Que Deus pode mudar a sua vida. Que Deus pode mudar a vida daquele irmão que você foi lá fazer uma visita. Do mesmo jeito que Pedro foi lá e afundou. Quando ele sentiu, ele olhando para Jesus, mas ele sentiu aquele vento, né? E chacoalhou e ele começou a afundar. Porque ele esqueceu da confiança que estava no Cristo na sua frente. E teve medo, sabe, daquele vento derrubá-lo, sei lá, arrastar. E passou a desacreditar de que Deus estava na sua frente. E isso que nós fazemos muitas vezes. É isso que nós fazemos tantas vezes quando nós não estamos prontos a servir a Deus através daquele irmão. É isso que está propício a acontecer na nossa vida quando nós não temos a capacidade de mostrar Deus para aqueles que necessitam. Que você seja o portador da palavra de Deus. Que as pessoas possam sentir, sabe, ao olhar em você, ver o próprio Deus. Que as pessoas, quando receberem um abraço seu, sintam ser afagados, serem abraçados, serem acariciados por Deus. Pois, como já falamos aqui hoje, somos todos filhos do mesmo Deus. E a esse Deus maravilhoso é que devemos servir. E que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam, né, confiar verdadeiramente nesse Pai amado, nesse Pai maravilhoso, nesse Deus grandioso. E que você não se afunde no mar das suas aflições, das suas agonias, no mar da sua falta de fé. Tenhamos fé, tenhamos amor e perseverança para levar a Cristo a todos aqueles que necessitam. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E que Deus esteja sempre no coração de vocês. Deus abençoe, né? E já teremos o nosso momento de oração.